pessoal! O exercício de hoje é sobre o resto de Lagrange. Então, a questão que a gente tem que resolver hoje é a seguinte: calcule o erro para f de x igual a seno de x para o polinômio de Taylor de ordem 5 em torno de a igual a zero. Quão boa é a aproximação no intervalo menos 2, 2? Só que antes da gente passar para a resolução aqui do exercício, deixa eu só dar um recadinho para vocês. Então, pessoal, para quem não conhece, a Cuponomia é um site brasileiro que reúne ofertas, cupons de desconto e cashback. Dá para ver aqui, né, no site tem vários cashbacks, vários cupons. E esses cupons são para compras das principais lojas online nacionais e internacionais. E para você que acompanha o canal, tem um link aqui na descrição do vídeo e com ele você ganha R$5 só para se cadastrar. O saldo na Cuponomia pode ser sacado a partir de R$20, então ele vai virar dinheiro de verdade na sua conta. Ok, pessoal, então voltando aqui na resolução do exercício, primeiro, o que é resto de Lagrange? A gente tem que ter em mente que, como a gente está aproximando uma função f de x, que no caso aqui é o seno, por um polinômio de Taylor, como o próprio nome já diz, é uma aproximação. E aproximações, elas têm erro. E esse erro é o que a gente vai chamar aqui de resto de Lagrange. Então, é esse resto, essa diferencinha que dá do valor real aqui da nossa função f para a nossa aproximação por polinômio de Taylor de ordem 5, que a gente vai calcular. Então, aqui, primeiro, só lembrando, a fórmula de Taylor, né, o polinômio de Taylor de ordem n, ele é dado por essa expressão aqui. Então, o polinômio em x nada mais é do que a f num ponto A, né, aproximação em torno de um A, que no nosso caso aqui é o zero. Então, ele é dado por f de a mais a derivada de a vezes x menos a, mais a derivada segunda de a, x menos a ao quadrado dividido por 2 fatorial, derivada terceira de a, aí aqui é o cubo dividido por 3 fatorial, e essa aqui é a regrinha. E aí aqui a gente para no n que a gente está querendo. Esse n é a nossa ordem, então no caso aqui de ordem 5, a gente vai parar quando aqui for 5. Então vamos lá, vamos resolver essa questão, e a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o erro, ou seja, encontrar o resto de Lagrange. O erro, ou R, né, que no caso aqui, resto de Lagrange, a gente pode chamar aqui de R ao invés de E, ele é dado pela diferença da f menos o polinômio de Taylor, menos a aproximação. Só que existe uma fórmula para calcular ele também, então a gente pode fazer assim, ou a gente pode olhar para esse cara aqui. Como eu estou procurando aqui aproximar por ordem 5, na hora que eu for calcular o erro é dado pelo termo daqui, só que o seguinte, então se a gente parou no 5, aqui vai ser pelo 6. E tem uma pequena diferença, enquanto aqui a gente calcula em A, aqui a gente vai calcular em um S, onde o S está dentro do intervalo que a gente está aproximando, ok? Então, a gente tem que calcular esse carinha aqui. Então, vamos lá, primeira coisa, a gente vai achar, né, o nosso polinômio de Taylor. Não é necessário, mas eu acho que isso enriquece aqui o nosso exercício, a gente calcular o P, e aí depois a gente vem para essa parte aqui, tá bom? De calcular o erro. Então, gente, é o seguinte, aqui eu preciso da derivada sexta, então eu vou calcular todas. F, F', F2', derivada terceira, derivada quarta, derivada quinta, até a sexta, que é o que a gente precisa aqui. E, para a gente achar a fórmula de Taylor, né, o polinômio de Taylor, para essa nossa f, que é o seno, eu preciso dele aplicado em a, só que o nosso a do exercício é zero, a igual a zero, então eu preciso calcular eles em zero. Então, vamos lá. A nossa f é o seno, e a derivada de seno é cosseno. Já a derivada do cosseno é menos seno. E aí, de novo, a gente vai ter que calcular a derivada desse cara aqui, né, que a gente está fazendo a derivada terceira. Só que a derivada de seno é cosseno, e como tem um menos aqui, esse menos vai descer para cá. Agora, vamos para a derivada quarta. Eu tenho aqui menos cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Com o menos aqui, vai ficar mais, então a gente vai ficar com mais seno. Derivada do seno é o cosseno, e a do cosseno é o menos seno. Beleza, temos todas as derivadas que a gente precisa, e agora eu preciso calcular no zero. Então, vamos lá. O seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, o menos seno de 0 é 0, né? Porque se o seno de 0 é 0, menos 0 vai ficar 0.
O cosseno de 0 é 1, só que tem um menos aqui, então vou ficar com menos 1. Seno de 0 a gente sabe que é 0. E o cosseno de 0, que é 1. Eu não preciso calcular esse aqui, tá? Porque ele está calculado em um S, não está calculado em A. Então, no resto, é em S. A gente não precisa saber o valor dessa derivada aqui em 0. Porque esse S aqui não é 0. Ele é alguma coisa no nosso intervalo. Então, beleza, a gente tem aqui todas as informações que a gente precisa. Então, agora, a gente vai calcular o polinômio de Taylor. E ele nada mais é do que essa expressão aqui, né, que a gente tinha escrito ali em cima, indo até a ordem 5. Então, substituindo aqui o f de 0, o f', o f duas linhas, o f3, todos esses caras que a gente tem ali em cima, olha aqui, a gente está 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Vamos substituir. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. E aqui vai ficar x menos 0, vai ficar sempre só o x elevado à potência que tiver aqui. Então, a gente tem que o polinômio de Taylor nada mais é do que esse cara aqui, porque esses zeros aqui a gente não precisa considerar. E a nossa f é o seno de x. Então, vamos calcular o nosso resto de Lagrange ou o nosso erro, né? A gente pode chamar de R ou de E. Eu coloquei as duas notações aqui, é a mesma coisa, tá? Mas é porque, dependendo do livro, a gente vê isso com notação diferente. Então, o f menos p, ele é dado por esse cara aqui. Então, vamos lá. A gente tem a derivada de sexta ordem em 1s, e esse carinha fica só x elevado a 6 sobre 6 fatorial. Só que a gente já calculou essa derivada, e ela dá menos seno de s. Porque se a derivada sexta de x é menos seno de x, então quando tiver s aqui, vai ficar menos seno de s. Então, a gente tem menos seno de s. Os nossos x'inhos, eles estão no intervalo, a gente está querendo aproximação, dentro do intervalo menos 2 e 2. Então, o valor maior de x é 2. Então, se eu trocar esse x aqui por 2, eu vou estar no maior valor. Então, fica menor ou igual aqui, né? Já que isso aqui vai ser maior, que menos seno de x, 2 elevado a 6 sobre 6 fatorial. E a gente sabe que o seno, ele está entre menos 1 e 1. Então, eu vou trocar esse cara por 1. E, resolvendo essa conta, a gente tem esse valor aqui, 0,089. É isso que dá essa continha. Então, esse é o nosso resto de Lagrange, ou nosso erro, para uma aproximação de seno de x por polinômio de Taylor de ordem 5.